Meus irmãos, se alguém perguntasse para você qual é hoje o seu estado de saúde, o que você responderia? Você diria que é saudável ou você diria que é doente? E se essa pergunta ela fosse sobre o estado da sua saúde espiritual, como é que você responderia? Você se considera justo ou um pecador? Quando você vê alguém que lhe parece pior do que você, indo para a igreja, como é que você se sente? Você se sente alegre? Ou você se sente magoado, ou com certo rancor, ou com certa inveja? Se você se enxerga como um pecador, eu tenho uma mensagem gloriosa de Deus para você hoje. E caso você se enxergue como um justo, vamos analisar junto comigo, à luz de Mateus capítulo 9, essa justiça. E a partir do verso 9, então, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Até aqui, curve novamente sua cabeça. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós esta manhã. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mais do que nunca eu me sinto incapaz de proclamar a Tua santa palavra. Que o Teu Santo Espírito me ajude, me ilumine todos aqueles que forem ouvir. Que a Tua palavra possa quebrar todo o jugo da nossa justiça própria e possa fazer brotar em nossos corações a semente da dependência plena de Ti. Senhor, eu peço também que aqueles corações outrora endurecidos possam ser modificados pela ação do Teu Santo Espírito e que esses corações machucados possam se enxergar como de fato são e possam enxergar o que Tu veio fazer por eles. Eu peço, Senhor, que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio e peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas pessoas imaginam a igreja como uma reunião quase que angelical. E quando enxergam as nossas muitas e evidentes falhas, acabam atacando então ferozmente o cristianismo como um todo. Outros, eles acham-se tão santos e tão bons que imaginam que Jesus veio marcar uma entrevista com eles para elogiá-los. Outros ainda afastam-se do Senhor, pois enxergam-se indignos dele. Desses, alguns imaginam poderem primeiro se purificarem de alguma forma para depois serem aceitos. Outros imaginam que a sua impureza é tão grande que jamais serão aceitos. Nós vimos nas últimas mensagens o relato de uma gloriosa prova da divindade e da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder para curar qualquer enfermidade quando quiser e para perdoar todos os pecados daquele que ouvir a sua voz.
Nós vimos que Cristo provou com um milagre menor, que foi a cura de um paralítico, a realização de um milagre maior, que foi o perdão dos pecados deste paralítico. Nesse último texto nós aprendemos que o Pai requer de nós a mais absoluta confiança e fé no poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Após demonstrar de maneira irrefutável a sua autoridade para perdoar pecados, Jesus agora ele chama um trabalhador que, pelo motivo da sua profissão, ele é considerado como um dos mais vis dos pecadores. O chamado de Jesus é eficaz e é prontamente atendido e obedecido. O novo seguidor proporciona um banquete para Jesus e para os demais discípulos, chamando então os seus amigos para poderem conhecê-lo. Se o ímã tem poder para atrair para si o ferro, quanto mais o nosso Senhor, o Senhor de todas as coisas, ele poderia atrair para si todos aqueles que ele quer. Dessa forma, nós veremos hoje que Mateus nos informa mais uma vez qual é a finalidade da encarnação. O Cordeiro de Deus, o Deus conosco, ele não veio buscar justos, mesmo porque esses justos nem existem, mas ele veio salvar pecadores. E assim Mateus compartilha conosco o relato da sua conversão. A importância desse registro é duplamente gloriosa. Primeiro, porque traz todos os ouvintes a um exame próprio, pois muitos que ouvem o Evangelho enxergam-se justos, não pelo Evangelho, mas por uma justiça própria. Segundo, porque existem outros que se enxergam tão completamente perdidos, que se pela graça de Deus puderem compreender que a boa nova é mais valiosa que todo ouro, vão se alegrar. Pois Cristo veio chamar esses que se enxergam doentes, pecadores, ao arrependimento. E nesse contexto, obviamente, o falso cristianismo é exposto, tanto na sua falsa moralidade, quanto no seu falso legalismo, pois ambos não fazem o que falam, mas julgam como se fizessem. Então, em primeiro lugar, vamos observar o chamado do apóstolo. Note, Jesus, passando ali, viu assentado um homem e disse-lhe. Há muitas coisas nesse verso, irmãos. O nosso Senhor veio buscar as ovelhas perdidas e Ele alegra-se em encontrá-las. Se você já ouviu o Evangelho, se você já ouviu o segue-me dito pelos santos lábios do Senhor, saiba que antes disso Ele também lhe viu. Os seus santos olhos lhe viram lá na cruz do Calvário, quando ele, terminado o sacrifício, pôde se alegrar com o fruto do seu penoso trabalho, como profetizado em Isaías. E antes ainda, na eternidade primeira, ele lhe viu, antes da criação do mundo, sem merecimento algum. Ele te escolheu. Segue-me. Segue-me é uma ordem potente, assim como Jesus fez com o paralítico. E assim como o paralítico, Mateus, ele responde de boa vontade, exatamente da maneira como o Senhor exige. E aí um pai da igreja nos diz o seguinte: assim como viste o poder daquele que chama, apreende também a obediência do que é chamado. Se nós fomos chamados, nós temos que obedecer, e a última mensagem que eu preguei foi basicamente a respeito da obediência depois da conversão. E devemos nos perguntar: temos obedecido? Mateus ele estava na coletoria ou alfândega. Cafarnaum, que é a cidade onde eles se encontram, era uma cidade alfandegária, por causa da sua posição entre o caminho de Damasco e o Egito.
Então, além do comércio realizado pelo Mar da Galileia, pelo lago, passavam por suas estradas grandes caravanas com mercadorias comerciais. E sobre esse tráfego de mercadorias, tanto por terra como pelos barcos que atracavam no lago, eram então cobrados impostos. Um homem chamado Mateus, diz o texto, esse homem ele era um publicano, ou seja, um coletor de impostos ou um cobrador de impostos. Os publicanos eram especialmente desprezados pelos judeus, com toda força. Esses cobradores de impostos, eles tinham um contato constante com os gentios impuros, o que para os fariseus era sinônimo de impureza. Esses homens eles eram contados, classificados como pecadores sociais, junto com ladrões, assassinos, prostitutas e pagãos. Eles eram vistos como pecadores da classe mais vil, até mesmo o seu nome virou expressão, publicanos e pecadores. O próprio Senhor Jesus reconhece no outro texto dizendo que prostitutas e publicanos antecederão vocês no reino. Por trabalhar para os romanos, estes homens eram considerados traidores do seu povo. Algo como na época da escravidão, havia sempre um escravo incumbido de capturar os escravos que fugiam e castigá-los, era chamado de capitão do mato. Da mesma forma, esses homens que praticavam o trabalho de serem publicanos eram vistos como traidores. Tanto a alfândega estabelecida quanto a sua presença eram detestáveis, porque como funcionários que efetuavam a cobrança de um imposto de um estado estrangeiro, essa presença lembrava constantemente os judeus que eles não eram uma nação livre, mas que eram servos do Império Romano. Além disso, estes homens eram conhecidos por cobrarem mais do que era devido e enriquecerem por meio desta prática à custa do próprio povo. E nós vemos isso em Zaqueu, que diz que vai devolver o que tirou que não era seu e restituir. Eles eram tratados como animais imundos, meus irmãos. Eles não poderiam ser testemunhas em julgamentos porque sua palavra não era confiável. Eles não podiam participar das sinagogas. Por essas razões, a expressão publicanos e pecadores, como eu falei, era um apelido pejorativo para toda a escória da sociedade. John MacArthur diz que a tradição rabínica dizia que era impossível um homem como Mateus se arrepender. Ou seja, para os judeus, os publicanos, os cobradores de impostos, eram como apóstatas que haviam negado a fé e não tinham oportunidade mais de se converter, não havia esperança e nem o direito deles se arrependerem. E aqui nós temos um exemplo daquilo que representa o milagre de toda a salvação efetuada. Deus faz o impossível. Aquilo que os homens acham impossível e aquilo que nos é impossível, porque é impossível para o homem ser salvo, Deus faz. Nenhuma esperança havia para nenhum de nós, mas Jesus pode salvar e salva quem Ele quiser. E notem que Ele pôde transformar o mais desprezado pecador para aquele povo em alguém especialmente importante, no caso, um apóstolo. Mateus ele estava no trabalho. Notem o seguinte, a palavra de Deus afirma que não são muitos os ricos e os sábios que serão salvos, porque a riqueza e a sua sabedoria humana tornam essas pessoas como que loucas. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1. Mas, meus irmãos, uma coisa é certa, Jesus ele pode salvar tanto um rico quanto um preguiçoso, mas são poucos os vagabundos que têm sido chamados. São os ocupados que recebem o olhar misericordioso do Senhor. Outra coisa a ser notada é que em Lucas,
no capítulo 5, ele afirma categoricamente que Mateus largou tudo. E Mateus não escreve isso. Mateus simplesmente diz que, levantando-se, o seguiu. Levantando-se, o seguiu. Lucas é que nos informa que ele largou tudo. O próprio Mateus, ele não buscou exaltar-se a respeito disso, registrando que ele apenas se levantou e seguiu. Ou seja, nós aprendemos aqui, além da humildade, certamente nós devemos entender que Mateus acertou as contas com seus superiores. Não havia irresponsabilidade nele. Alguns defendem essa irresponsabilidade, como se Mateus tivesse simplesmente abandonado o seu posto com os valores que tinham recebido até então e saído. Ele seria preso por causa disso. Com certeza ele chamou os seus supervisores, acertou as contas e seguiu o Senhor. Outros defendem que o crente deve abandonar tudo como Mateus, mas calma, meu irmão, você foi salvo para ser luz em seu trabalho. O chamado de Mateus envolvia duas coisas. Mais do que salvá-lo, o Senhor fez dele um dos 12. Por isso era justo que ele largasse o seu trabalho por essa missão. Se você não foi chamado a ser missionário, a ser pastor, continue no seu trabalho, por favor. Também era justo ele abandonar o seu trabalho porque era um trabalho indigno. Nós só podemos abandonar os nossos trabalhos se eles forem indignos à causa do Senhor de alguma maneira. Mateus provavelmente deveria conhecer Jesus. Talvez não pessoalmente, mas com certeza já teria ouvido muito sobre ele. Levando em conta os poderosos milagres que o nosso Senhor realizou numa pequena região e o contato que ele tinha com as multidões que tinham visto os milagres e tinham sido curadas por Jesus, com certeza Mateus não ignorava que o Nazareno havia realizado vários e vários milagres. O seu relato de conversão é maravilhoso. Eu tenho lembrado sempre para os irmãos o seguinte: Mateus ele não redigiu o seu evangelho de maneira cronológica, mas em blocos temáticos. E os capítulos 8 e 9 são 2 blocos relatando uma série de milagres. A sua conversão certamente ocorreu logo no início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Com toda certeza, ele estava presente no Sermão do Monte, pela riqueza dos detalhes que ele recolhe dessa narrativa. Contudo, ele insere o relato da sua conversão somente agora. Talvez porque ele desejasse colocar a sua conversão entre os 2 blocos de muitos milagres do Senhor. Porque ele entendia que a sua conversão, assim como a nossa, é um milagre. Agostinho diz que Mateus considera como um dos milagres a sua própria vocação, pois de fato foi um grande milagre que um publicano tenha sido feito apóstolo. Mateus experimentou aquilo que todo convertido experimenta. Ele experimentou uma ressurreição e por isso ele escreve: levantando-se foi com ele. Esse termo, levantando-se, erguendo-se, ele remete à ressurreição quando usado nas Escrituras. Ele nasceu de novo, ele ressuscitou. Notem ainda a simplicidade no relato de conversão. Ele coloca entre os milagres, mas ele usa um verso. Ele usa um verso para falar da sua conversão e outro verso para falar da sua alegria pós-conversão. Hoje, os homens se dão aos longos testemunhos. Tanto falam quanto ouvem e gostam de ouvir, onde por horas nós ouvimos o fulano falando que ele era o pior de todos, que ele era o que mais fazia isso, o que mais fazia aquilo, beira quase que um orgulho saudoso, né? Uma soberba floreada. Qualquer Zé Droguinha que vendeu um papelote de droga
já se considera e diz que era o Pablo Escobar do seu bairro. E eu fiz e tal, e fala. E aí no final daquilo tudo, no final daquele entretenimento todo, onde a curiosidade daqueles que se dizem cristãos estão lá querendo ouvir, saborear como era ruim, como era maligno, como era maléfico, no finalzinho, lá nos 46 do segundo tempo, aí sempre é dito: então eu encontrei Jesus e a minha vida mudou. Note ainda como ele identificou-se. Lucas e Marcos trazem a conversão de Levi, o segundo nome dele, não falam como Mateus. Ele fala como Mateus. E depois, lá no capítulo 10, nós vamos ver Jesus chamando os 12 apóstolos. E chamando ele. E ele está registrando. E como que ele registra isso? Mateus, o publicano. O publicano. Testemunhando quem ele foi e quem ele era. E testemunhando quem ele foi e quem ele era em 3 palavras. Mateus, o publicano. Basta. E ele, levantando-se, o seguiu. Que exemplo de obediência, meus irmãos! A decisão de Mateus é semelhante à do paralítico da última mensagem. Ele não esperou por uma ocasião mais oportuna, como fez, por exemplo, Félix ouvindo Paulo. Vai-te agora, Paulo. Lembram Paulo preso, finalzinho já de Atos dos Apóstolos? Vai-te agora. Em uma ocasião mais oportuna eu vou te ouvir de novo. Não, Mateus não precisou ouvir de novo. E assim acontece quando o Evangelho atinge alguém regenerado pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa se levanta e passa a seguir Jesus. Em segundo lugar, vamos ver o banquete. Além da obediência, Mateus ele externaliza sua alegria, realizando um banquete. E novamente nós vemos a sua humildade. Nós sabemos que é um banquete pelo registro dos demais apóstolos. Os outros evangelistas é que registraram isso, que ele fez um banquete e que isso ocorreu em sua casa. Aqui na sua narrativa ele não diz que foi na sua casa e nem mesmo que foi um banquete. Ele apenas diz que estava à mesa com os amigos e com o Senhor. Como é que você narraria para as outras pessoas se você tivesse convidado Jesus para um banquete na sua casa com seus amigos? Quanto tempo você falaria sobre isso? E Mateus registra, estando ele em sua casa, falando em terceira pessoa, com Jesus e os discípulos reclinados à mesa. O puritano Matthew Henry nos diz o seguinte: convém que falemos moderadamente das nossas próprias boas obras. Melhor ainda, que nem falemos, que seja a boca do outro, como foi a boca dos outros evangelistas, que trouxeram esse fato à baila. Mateus sabia perfeitamente que tudo aquilo que ele estava fazendo não era absolutamente nada, comparado com aquilo que Jesus havia lhe feito. Meus irmãos, quando nós nos gabamos daquilo que nós fazemos para Cristo, talvez não seja porque nós estamos esquecidos do que Ele nos faz. Nós achamos que temos feito muito, ou que temos feito alguma coisa. Notemos ainda que ele não convidou apenas os seus amigos para ouvir o Senhor, mas ele convidou também os demais discípulos de Cristo. Assim como João deixa claro na sua epístola, aqueles que amam a Deus tendem a aceitar também aqueles que são de Deus e dar-lhe então lugar no coração. Eu lembro da nossa reunião de oração nessa quarta-feira. Ao final, todo mundo cansado, ia trabalhar cedo no outro dia. A Dora queria porque queria que nós fôssemos na casa dela. É isso. Ter comunhão. Aceitar os outros. Mateus já aceita os discípulos do Senhor como seus amigos. E os convida também. Mas o principal é que ele chama os seus amigos para ouvir Jesus. Mateus sabia por experiência própria o que a graça de Deus pode fazer com o mais desprezado dos pecadores. E sabendo disso, ele não podia esconder a boa nova.
Meus irmãos, aqueles que foram alcançados pela graça imerecida, verdadeiramente alcançados, eles não podem desejar essa graça somente para si mesmos, mas eles desejam buscar outros para que também sejam alcançados. E para isso, eles vão fazer todo o possível, eles contribuirão para isso, eles investirão tempo e recursos para isso. Nós temos investido tempo e recursos para levar as pessoas ao Senhor? Quem encontrou o pão da vida reparte com todos aqueles que estão famintos. E nós, meus irmãos, nós temos demonstrado essa alegria. Vou ler uma meditação de um teólogo que diz o seguinte, eu concordo com ele: se estivéssemos com Deus, bem perto dele, uma torrente de amor jorraria de nós, mesmo em meio à pior miséria, pois Deus é amor, e somente aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Se permanecemos em Deus, as pessoas devem sentir que um grande amor vive em nós. Estarmos tão distantes de Deus, essa é a enfermidade de que todos nós padecemos. Por isso são os doentes, nós doentes, que precisam do médico Jesus Cristo com tanta urgência. Forte e verdadeiro. Depois vemos a pergunta maliciosamente acusativa. Nós devemos notar que a pergunta dos fariseus, ela está muito mais por uma acusação formal, por uma reprovação amargurada, do que para um pedido de esclarecimento. É uma acusação. E assim acontece hoje também. As pessoas colocam uma carga de sentimento muito grande naquilo que falam, e falam de maneira pouco objetiva e muito emocional. Se alguém pergunta o que você pensa de determinado assunto, ele já coloca uma carga acusativa e um juízo de valor nessa pergunta. Vou tirar a ilustração de um seriado que eu vi. Se um servidor público disser assim: nós vamos ter que diminuir a verba que nós temos disponível para os abrigos de animais, porque nós precisamos de mais recursos para comprar merenda escolar. Você já vai perguntar, ou o jornalista vai perguntar para ele assim: mas por que razão você odeia filhotes de cachorro? É com sentimento, é acusando, é perdendo totalmente a objetividade. Há certa malícia nessa pergunta. Quando eles viam os discípulos fazendo alguma coisa que estava errado, esses fariseus, eles não iam nos discípulos, eles iam no Senhor. Como por exemplo, no capítulo 12, eles chegam para Jesus e dizem, alguns fariseus os viram e disseram: veja, os seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no dia de sábado. Eles não falam com os discípulos, eles vão falar com o Senhor. E aqui, imaginando que Jesus errou, eles não falam com Jesus, mas eles vão falar com os discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Meus irmãos, a sua intenção evidente era desgastar o relacionamento entre Jesus e os seus discípulos. Aqui eles queriam desonrar o mestre diante deles, e lá queria tentar fazer o mestre rejeitá-los. Era como se fizessem uma pergunta implícita para esses homens: como é que vocês escolheram tal pessoa para ser o seu mestre? Que vergonha! Ele come com pecadores e publicanos. Eu lembro que ao assumir esse púlpito aqui, eu passei um pouco disso na mão de algumas pessoas bem intencionadas. Elas foram cobrar da antiga administração e talvez de alguns dos senhores aqui por que estavam me ouvindo. A história sempre se repete.
chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus. Eles literalmente estavam reclinados à mesa, diz o texto, porque vocês sabem que as mesas naquela época não eram como as nossas, altas com cadeiras, era quase que na altura do chão. Reclinar-se à mesa era um sinal de comunhão e amizade, e esse era o motivo dessa crítica. Falar sobre os publicanos eu já falei, os irmãos lembram no primeiro ponto, mas vamos ver, algo precisa ser dito a respeito dos pecadores aqui nesse texto. Tecnicamente, pecador designa aqueles que não podiam, por ignorância, ou que não queriam, pela teimosia e falta de submissão, obedecer os mandamentos do Senhor. O que é pecado? Desobedecer a lei de Deus. Um pecador é aquele que desobedece a lei de Deus. Não há problema algum em entender esse uso do termo, mesmo aqui nesse texto, de uma maneira generalizada, contemplando todo aquele que transgride qualquer mandamento da lei, nem mesmo de maneira específica, como se designasse todo aquele que pratica os mais torpes pecados. Nós podemos entender dessas duas formas, mas nós temos que entender a cabeça dos fariseus que estavam falando isso. E na boca dos fariseus e dos escribas, pecadores, esse termo ele assume uma conotação muito mais religiosa. Para eles, um pecador era todo aquele que não se submetia às normas e regulamentos que haviam sido estabelecidos pelos rabinos. Era muito mais que desobedecer a lei de Deus, eram aqueles que não seguiam os costumes, os regimentos internos. O peso das suas tradições eram colocadas sobre a lei de Deus, complicando assim a sua observação. Eles haviam transformado essas tradições em práticas essenciais para a vida de um religioso. Se nós contextualizarmos isso, nós ouviríamos os religiosos dizendo hoje assim: por que você come com esse tipo de gente? Gente que come carne de porco, gente que bebe cerveja, gente que bebe vinho, gente que ouve música do mundo. Como é que você come com essas mulheres que usam calças compridas, essas mulheres que usam maquiagem? Como é que você se assenta com esses homens que usam barbas compridas, esses homens que fumam charuto ou cachimbo, esses homens que possuem armas e assim por diante? Está fora do regimento interno, está fora da religiosidade específica, daquilo que foi criado como prova para se uma pessoa é cristã ou não. Portanto, meus irmãos, para os fariseus, pecadores não são somente aqueles que descumprem a lei, mas aqueles que desobedecem os rituais tradicionais da religião humana. E assim nós extraímos duas aplicações do texto. Primeiro, Jesus chama à sua mesa todos os pecadores no sentido bíblico do termo. Todos os pecadores são chamados à mesa. Venham, todos os pecadores, todos os doentes, todos são chamados pelo Senhor ao arrependimento. Qualquer um que descumpre a lei é pecador. E a esse Jesus está dizendo: siga-me. Siga-me. Mas Jesus também está chamando aqueles que foram menosprezados pelos religiosos limpinhos, pelos fariseus dos nossos dias. Aqueles que, apesar de não serem glutões, talvez não possam sentar em muitas mesas de religiosos porque tomam uma cerveja. Aqueles que ouvem música secular, aqueles que praticam algum esporte radical, alguma luta. Aqueles que não fazem isso ou aquilo que está no regimento de alguma instituição religiosa, a estes que foram desprezados, o Senhor também está dizendo: sigam-me, sigam-me. O que os fariseus não compreenderam, mas nós precisamos compreender, é que Jesus veio libertar um povo de todas as suas misérias, de tudo aquilo que é verdadeiramente contrário à lei moral de Deus. Mateus compreendeu isso, e por isso ele realizou esse banquete com seus amigos.
Esses religiosos, eles se consideravam muito justos para compreender que o Cordeiro de Deus estava ali para salvar esses pecadores. É aquele tipo de gente que acaba não entrando no reino e impedindo quem quer entrar de entrar. Terceiro lugar, nós vamos ver que Jesus responde a eles com um testemunho triplo. Primeiro, ele responde com uma resposta proverbial, e é um testemunho lógico. Jesus aqui ele pode ter usado um provérbio conhecido, e certamente todos compreenderam o sentido daquilo que deve ser inquestionável. Ora, um médico não trata de alguém saudável. Pessoas boas de saúde não procuram um médico, mas sim as doentes. Jesus ele compara pecadores a enfermos, demonstrando que eles necessitam de ajuda. Portanto, o médico ele deve estar onde estão os doentes. Um médico que evite as pessoas enfermas, ele é um mau médico. Já pensou? Tem um fulano na tua sala ali esperando, ele está com tal doença. Não. É melhor não. Um médico que evite as pessoas enfermas, repito, é um mau médico. Os próprios judeus, eles também buscavam fazer convertidos, e eles deveriam entender isso. Mais à frente, Jesus diz o seguinte, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, que atravessam terra e mar para converter alguém. Eles deveriam compreender que Jesus estava naquele banquete, não de graça, não se distraindo, mas numa missão. Nós encontramos aqui um verso gracioso. Jesus veio para os doentes. É como se dissesse, é no meio deles que eu preciso estar. O médico deve ir onde os seus serviços são necessários. E notem, o médico vai ser bem recebido somente por aqueles que compreendem a própria necessidade. Aqueles que não compreendem vão dizer o seguinte: eu não preciso, eu estou bem. O Senhor será sempre encontrado onde houver almas enfermas pelo pecado, e onde os corações estiverem famintos de amor e de alegria, Ele estará com eles como o seu noivo. Mas quem são os doentes que Jesus está falando aqui? Meus irmãos, todos. Então quem são os sãos? Como a palavra afirma e nós cantamos hoje, não há um justo sequer. Os sãos seriam aqueles que se consideram justos e imaginam não precisar de perdão. Nós precisamos da graça imerecida. Uma vez que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, biblicamente toda a raça humana está doente, mas somente aqueles que se reconhecem como doentes, que reconhecem a sua terrível situação, são aqueles que procuram um médico. Todos pecaram, mas somente aqueles que se reconhecem como pecadores miseráveis buscam a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Aqueles que se acham justos, como os fariseus se achavam, eles rejeitam a graça. Mesmo doentes, eles negam aquela enfermidade que por fim lhe causará o dano da segunda morte. Endurecidos por sua enfermidade, eles demonstram também ausência de misericórdia, porque eles não desejam que aqueles que precisam de médico recebam o tratamento. E é por esse motivo que esses fariseus estão escandalizados aqui com o envolvimento de Jesus com as pessoas impuras. Religiosos enxergam-se como são, não como são. Entenderam o jogo? Religiosos, eles se enxergam como são, mas não como de fato são. Os fariseus estavam escandalizados porque Jesus se reclinava à mesa com pecadores, mas o que eles não compreendiam era o seguinte: se não houvessem publicanos, se não houvessem aqueles pecadores, se Jesus estivesse à mesa somente com os escribas e os fariseus, ele ainda estaria reclinado à mesa, comendo com pecadores, talvez até piores.
porque eles eram muito rígidos em evitar os pecadores, mas não rígidos em evitar os pecados, escreveu um puritano. E nós? Nós somos rígidos em evitar os pecadores ou em evitar os pecados? Eles achavam-se bons o suficientes para merecer o reino de Deus. Eles viam-se plenamente saudáveis. Eles criam que o reino pertencia apenas a eles, os santos, a elite, e que jamais algum publicano ou pecador pudesse entrar. Contudo, é a porta das ovelhas quem escolhe quem vai entrar e quem vai deixar de entrar. É a porta das ovelhas, é Cristo Jesus que escolhe quem entra ou não entra no seu reino. E aqui encontram consolos aqueles quebrantados que reconhecem a sua condição. Pode-se imaginar a queixa popular de que Jesus enchia suas fileiras dos mais desprezados. Mas como a água busca o nível mais baixo, assim a graça divina busca as almas mais necessitadas. Mateus não buscou a Jesus, foi Jesus na sua graça que buscou o desprezado publicano. Cristo falou a Mateus antes de Mateus falar. Nós não o escolhemos, mas Ele escolhe a nós. Eu fiz questão de citar isso, porque é de um autor arminiano, editado por uma editora pentecostal. Eu achei maravilhoso quando eu li. A graça escolhe os mais baixos. Você que se enxerga saudável, você deve se julgar pela lei de Deus. Você que se enxerga são, você deve olhar para a lei de Deus para ver se você de fato é. E é a lei de Deus que irá lhe condenar. E somente em Cristo você então encontrará gratuitamente o perdão. Mas você que se enxerga doente, já se enxerga como doente, ouça Jesus, siga-me. Pois o doente precisa de médico. Você que se reconhece doente, você deve reconhecer em Cristo o seu médico. Siga-me, diz o Senhor. O segundo aspecto é o testemunho escriturístico. Jesus novamente usa as Escrituras. O Filho de Deus não precisaria justificar as suas palavras ou seus atos, mas para que nós aprendêssemos a sermos pacientes como Ele era paciente, Ele permite-se ser interrogado. E para que nós tenhamos um testemunho sólido para basear a nossa fé, Ele justifica em algumas oportunidades as suas atitudes. Mateus é o único que traz essa advertência de Jesus em sua resposta aos críticos. Ide, porém, e aprendei o que significa. Vão e aprendam o que significam as Escrituras. Há certo sarcasmo de Jesus nessa expressão. Um sarcasmo santo, se nós pudermos falar isso. Vão aprender. Essa é uma fórmula rabínica de ensino. Vão aprender, ela era utilizada para aqueles que precisavam estudar mais certo texto bíblico. Esses mestres que deveriam conhecer, deveriam entender e deveriam praticar, porque eles se orgulhavam de ensinar essas coisas, eles são advertidos. Vão ler novamente as Escrituras. Note o seguinte, meus irmãos, Jesus não está acusando os líderes de não conhecer o texto, porque se ele tivesse feito isso, ele estaria sendo quase que indecoroso. Jesus é respeitoso e Jesus sabe que esses mestres conhecem o texto. O que ele está afirmando é que eles conhecem o princípio, mas não praticam, e por isso há o sarcasmo. Vão aprender o que significa. Irmãos, nós não temos muitas palavras de Jesus relatadas nas Escrituras. Temos poucas palavras. E quando Jesus repete uma palavra, nós devemos prestar atenção nessa palavra.
já que são poucas as registradas. E quando repete essa palavra, e essa palavra é uma citação bíblica, nós devemos então ter os nossos corações mais abertos e a nossa atenção mais plenamente firme possível. Jesus, ele cita 2 vezes essa passagem de Oséias, ele vai citar novamente no capítulo 12. E lá em Oséias nós encontramos o seguinte: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias 6,6. O contexto desse texto, e é algo que é sempre levado em conta quando é citado um texto bíblico no Novo Testamento, é o seguinte: nos 3 primeiros versos do capítulo 6 de Oséias, o profeta descreve como que se o povo estivesse se arrependendo, um arrependimento legítimo e piedoso do povo de Deus. Mas, dos versos 4 ao 10, Deus, por meio do profeta, afirma que esse arrependimento ele é artificial. Deus alterna então lamentos e ameaças e diz que o período de bom comportamento do povo é sempre curto. No verso 4 diz assim: porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Vocês parecem ser bons, mas é tão passageiro. A nação estava quebrando conscientemente os mandamentos da lei de Deus e oferecendo sacrifícios. Vamos contextualizar rapidão assim? O cara é desobediente em casa ao pai e à mãe, e aí vem para a igreja cantar. O cara é infiel para sua esposa, é infiel nos seus negócios, rouba e mente, vem para a igreja e traz a sua oferta. O cara é malicioso, é um sem vergonha de marca maior, mas vem para a igreja e durante as músicas fecha os seus olhinhos e ergue as suas mãos e faz um sacrifício de louvor. O cara enfia o pé na jaca de segunda a sábado e domingo antes de vir aqui, e vem no domingo pela manhã, e chora e pede perdão e se reconcilia, e não dá meio-dia ele está de novo com o pé na jaca, aguardando quando vai aliviar a consciência na próxima semana. O povo estava adulterando contra Deus e oferecendo sacrifícios. Meus irmãos, nesse contexto, as ofertas eram oferecidas de forma irreverentes e eram praticamente uma zombaria. E eu tenho temor que muitas pessoas venham aos cultos e zombam do Senhor. O significado do texto citado segue uma fórmula de antítese semítico, né, a região, e essa antítese era normal nos escritos lá. Entendam o seguinte: o texto está dizendo assim, não A mais B, né? Eu quero misericórdia, mas não sacrifício. Não A mais B. Normalmente, isso não significa que o A está sendo excluído, mas o que está sendo dito é o seguinte: que B é mais importante que A. Então, quando diz não A mais B, não está dizendo que o A foi excluído, mas está dizendo o A não é mais importante, o B é, mas o A continua valendo. Numa versão em aramaico, o texto de Oséias diz assim: pois os que praticam atos de bondade são mais desejáveis diante de mim do que quem sacrifica, e os que cumprem a lei do Senhor são mais desejáveis do que quem oferece holocaustos. Sacrifícios aqui deve ser entendido como, num sentido amplo do texto, como uma obediência rigorosa aos mandamentos de Deus. Isso era o sacrifício, obediência aos mandamentos. A gente já pensa em sacrifício como sacrifício animal. Não, esses seriam os holocaustos. Holocaustos deve ser entendido como os sacrifícios animais oferecidos em vista do pecado.
Nós precisamos compreender que nem o profeta Oséias e muito menos nosso Senhor Jesus Cristo está aqui abolindo o sistema de sacrifícios. Jesus mesmo disse, nós estudamos isso no Sermão do Monte, não pensem que eu vim abolir a lei, mas Moisés, os escritos e os profetas, porque eu vim cumpri-los. E ele de fato é o Cordeiro de Deus. O sistema de sacrifício vai até o sacrifício vicário de Cristo Jesus, o Cordeiro, que foi oferecido de uma vez por todas pelo pecado. Então ele não está abolindo isso. O que eles estão afirmando é que esses sacrifícios que o povo estava fazendo não significam absolutamente nada sem um arrependimento sincero. E esse arrependimento sincero deve ser demonstrado por um comportamento misericordioso. Devemos atentar para uma coisa muito séria aqui. Se Deus desejava ou tinha mais prazer com a misericórdia do que sacrifícios, na época que os sacrifícios eram exigidos para aplacar a lei de Deus com relação aos pecados, imagine hoje, quando o sacrifício perfeito da nova aliança já foi realizado por Cristo Jesus em nosso favor. O Cordeiro já foi imolado. Hoje, meus irmãos, a beleza encontra-se no sacrifício já feito, não a ser feito. A beleza do culto hoje está na simplicidade cerimonial. E essa simplicidade nos deixa muito mais obrigados à prática legítima e contínua de misericórdia. Você já parou para pensar por que a igreja evangélica tem sido invadida por cerimônias e cerimônias e cerimônias, e teatros e manifestação, e toca nisso e queima aquilo, e pula lá e dá volta aqui e faz aquele outro? São pontos de contato para aplacar uma consciência pesada de quem não oferece misericórdia, mas busca oferecer sacrifícios. Aplicando esse texto do profeta, segundo o profeta, o que Jesus estava fazendo era completamente justo e de acordo com a vontade de um Deus que é misericordioso. Jesus estava buscando e não evitando aqueles pecadores que necessitavam de ajuda. O separatismo e rituais perfeitamente executados pelos religiosos, eles eram vazios exatamente disso, o principal, a misericórdia. E um texto extraordinário para nós entendermos o que Jesus quis dizer ao citar Oséias 6, foi o texto que nós lemos na liturgia de 1 Samuel, capítulo 15, que no verso 22 diz o seguinte: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. Obediência, submissão, misericórdia. A misericórdia que não praticavam esses homens era o que Jesus estava demonstrando. Foi a extrema necessidade dos pobres pecadores perdidos que trouxe Jesus das regiões celestiais para essas regiões impuras que nós habitamos. E o mesmo motivo que o trouxe para essa companhia é que era considerada impura. O que adianta um culto cerimonial quando está vazio de misericórdia o coração daquele que oferece? O que Deus queria era a manifestação de benevolência em relação a Deus e aos homens, antes que meramente holocaustos. Ao citar esse texto, é como se o Senhor dissesse o seguinte: eu estou aqui numa missão de misericórdia, eu não vim trazer juízo ao mundo, o meu Pai é um Deus de justiça, e Ele trará justiça a esse mundo no seu tempo. Porém, Ele sempre modera a sua justiça com a misericórdia. Agora não pensem que vocês satisfazem o desejo do meu Pai simplesmente indo à sinagoga, dando o dízimo e oferecendo sacrifícios. Eu quero que o meu povo seja um povo de misericórdia. Palavras inspiradas pelo Sproul.
Essa conduta deve ser a norma para todo o povo de Deus, meus irmãos, hoje. Mas infelizmente ainda hoje, dentro das igrejas cristãs, existem muitas pessoas que dão muito mais valor aos rituais, às cerimônias, às ofertas, aos serviços, do que a misericórdia para com a necessidade humana. E o Senhor deixou bem evidente qual é a principal necessidade humana. Ele morreu para isso. Portanto, Jesus aplicou a citação aos fariseus da época e de hoje, esclarecendo que devem ser mais solidários com os pecadores e menos preocupados com a pureza cerimonial. Mas principalmente que o comportamento desses religiosos, ele está mais alinhado com os apóstatas de Israel da época do profeta. E nós devemos ver se nós não somos iguais aos fariseus que Jesus está combatendo e está comparando com os apóstatas da época do profeta. Pessoas que preservavam mais a aparência externa enquanto desobedeciam. Estavam vazios de misericórdia e necessitavam desesperadamente dela. Antes de prosseguir, ainda quero lembrar de um ditado, que é um ditado verdadeiro, mas que ele é muito mal usado para justificar as más companhias das pessoas. E eles justificam as más companhias utilizando o nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo. O ditado todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Esse ditado é verdadeiro, meu irmão. Você pode fazer a manobra que você quiser. Esse ditado exprime uma verdade. Tá? Jovem, se você anda com o Zé Droguinha, você vai ser contado com o Zé Droguinha. Jovem, se você anda com meninas dadas a comportamentos de prostituta, você será julgada com as meninas dadas ao comportamento de prostituta. Dize-me com quem andas que eu te direi quem és. É legítimo. Nós temos que entender que Jesus, ele não estava andando com esse tipo de gente. Ele estava tendo comunhão à mesa e influenciando e chamando. As companhias de Jesus sempre foram uma área de controvérsia entre os religiosos de todos os tempos. Mais à frente, Jesus vai saber como ele era reconhecido pelos religiosos. Ele diz o seguinte: o Filho do Homem, vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Jesus andava com o mais vil tipo de pessoa, então eu também posso andar. A sabedoria é justificada pelo resultado que produz. O que os fariseus falharam em perceber é que há momentos em que certa comunhão é sim necessária e justificada. Irmãos, a Bíblia nos diz que determinado tipo de pessoa a gente não deve nem comer, não deve nem cumprimentar. É mandamento bíblico. Temos que nos apartar de determinados tipos de pessoas, sim. A Bíblia diz que determinados tipos de pessoas não devem nem mesmo serem alvo da nossa oração. Vai ler a primeira epístola de João, o apóstolo do amor, que fala sobre isso. Mas para salvar os pecadores dos seus pecados, era necessário que Jesus tivesse contato com eles. Jesus estava satisfazendo uma necessidade dessas pessoas, como um médico que vai em meio aos enfermos para curar a sua doença, que era no caso os seus pecados. Agora, o que os ateístas, os humanistas e os progressistas que gostam de citar a Bíblia falham em perceber é que Jesus não estava buscando diversão com essas pessoas. Ele não estava buscando amizades com essas pessoas. Ele não estava buscando companheirismo com essas pessoas. Ele não estava aprovando o comportamento dessas pessoas. Quando Jesus comia com eles, Jesus não era influenciado por eles. E se você não influencia o meio que você está, o meio que você está te influencia. Jesus não andava em seus maus caminhos.
Jesus não comprometia o seu testemunho e a sua integridade. Essas ocasiões eram usadas para influenciar e chamá-los ao arrependimento. Portanto, jamais deixe alguém utilizar esse texto para dizer que Jesus andava com pessoas vis, então a gente pode andar também, está tudo certo. O terceiro e último aspecto é o testemunho da autoridade missional. Jesus, ele não aceita sacrifícios daquelas pessoas cheias de justiça própria. Após a repreensão merecida, tanto aos fariseus quanto a nós mesmos, nós encontramos as palavras graciosas de Jesus: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Arrependimento não está no texto, tá, irmãos? Arrependimento, ele está no texto de Lucas capítulo 5, lá está arrependimento. Aqui no texto não está, nos melhores manuscritos não está, e muitas bíblias trazem ou em notas ou entre colchetes, né? E quando está entre colchetes significa que não está no texto original. Todavia, ele está implícito na afirmação, porque Jesus veio chamar pecadores ao quê? Ao arrependimento. Jesus, ele tem autoridade para salvar. Jesus, no começo do Evangelho, é dito o seguinte sobre ele: e chamarás o seu nome Jesus, por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mais à frente, nós vimos, nas últimas semanas, Jesus diz: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. E provando essa autoridade, ele diz: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te. Meus irmãos, aquele que demonstrou ter autoridade para perdoar pecados, ele está dizendo que não veio chamar justos, mas pecadores. Ele veio chamar os homens ao arrependimento dos seus pecados, e para isso ele tinha que estar próximo a eles, o que aliás ele sempre esteve. Se todos pecaram, qualquer pessoa é desesperadamente pecadora na presença de Cristo Jesus. Ele é todo santidade e nós somos todo pecado. Diante da santidade e autoridade de Jesus exposto no Evangelho, nós devemos sentir profundamente a nossa corrupção. Diante da perfeição de Cristo, nós devemos enxergar plenamente a feiura da nossa condição enferma. Diante do médico que vem pelos doentes, nós devemos nos aproximar dele arrependidos para sermos totalmente purificados e daí em diante segui-lo a todo lugar, obedecendo em tudo. Aqui nós encontramos, irmãos, o clímax do consolo. Ele não veio para o justo, os sãos, mas para os pecadores, os doentes. Esse é o propósito da missão e da encarnação do Filho do Homem: redimir um povo para o Pai. Ele não veio para aqueles que se consideram dignos, mas para aqueles que sabem que são indignos. Não para aqueles que estão satisfeitos consigo mesmos, mas para aqueles que estão desesperados e que entendem a sua necessidade de um Salvador. Jesus não veio para os acomodados, mas veio para aliviar os cansados e sobrecarregados. Ele veio para erguer o pobre do pó, o morto do túmulo, fazer com que o cego enxergue, com que o surdo ouça, com que o mudo abra sua boca para louvar o Senhor. Ele veio saciar os famintos e sedentos. Ele veio procurar as ovelhas perdidas de Israel. Ele veio perdoar os filhos pródigos. Ele veio restaurar os miseráveis. Meus irmãos, esse texto nos traz um enorme consolo, pois Jesus, nosso Salvador, veio salvar pecadores reais. Ele não lida com os nossos méritos, diz Spurgeon, mas ele lida com os nossos deméritos. Não haveria necessidade de nos salvar se nós não estivéssemos perdidos. Portanto, o texto nos conduz ao reconhecimento do nosso pecado. John Stott, ele escreve o seguinte:
É para cansados que ele prometeu descanso. Como ele mesmo disse em outra ocasião, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Em outras palavras, assim como não vamos ao médico a menos que estejamos doentes, não iremos a Jesus a menos até que reconheçamos o fardo do nosso pecado. O primeiro passo para nos tornarmos um seguidor de Jesus Cristo é a admissão humilde de que precisamos dele. Nada nos distancia mais do reino de Deus do que o nosso orgulho e a nossa autossuficiência. Infelizmente, muitas são as pessoas hoje que pensam que são boas para merecerem a aprovação e a bênção de Jesus. Se eles vão à igreja ou se dão algum dinheiro para alimentar o faminto, eles quase que se sentem como se tivesse feito um favor a Deus. Calvino ele faz uma esclarecedora advertência sobre aqueles que buscam justiça própria. Ele diz o seguinte: se somente os pecadores são admitidos, por que se busca acesso por meio da nossa justiça fictícia? Nossa justiça inventiva, mentirosa. Portanto, se o Senhor veio chamar pecadores, é nele que nós, pecadores, encontramos a nossa justiça. Éramos pecadores quando viemos a Cristo, pobres e necessitados pecadores continuaremos sendo enquanto vivermos, escreveu o bispo Ryle, recebendo toda a graça que nós dispomos a cada momento da plenitude de Cristo. E mesmo na hora da nossa morte, nós veremos que ainda somos pecadores e que estaremos tão dependentes do sangue de Cristo quanto no primeiro dia em que nós cremos. Nós dependemos constantemente. Você que tem se achado justo, mas que não demonstra misericórdia com ninguém. Você que tem brincado com as coisas de Deus, você que por algum motivo se afastou da mesa do Senhor, venha ao médico, ele veio pelos doentes, ele veio chamar pecadores. A pessoa mais difícil de ser alcançada pelo Evangelho é aquela que acha que as outras pessoas é que precisam ouvir o Evangelho e não ela. Parte do problema do pecador é não se reconhecer como tal. Meus irmãos, eu falo por mim, eu preciso ouvir o Evangelho do Senhor diariamente. Diariamente eu preciso ser confrontado com a minha condição e com a graça que me alcançou, para que eu seja despertado à humildade e adoração. Diariamente. Aprendemos a avaliar como temos aplicado a Escritura a nós mesmos. Temos oferecido sacrifícios com as mãos sujas de pecado ou temos demonstrado misericórdia? Aqueles que aprendem a aplicar as Escrituras para corrigir os seus próprios erros e defeitos são os que aprendem melhor as Escrituras. Nós devemos aprender as Escrituras primeiramente para nós, irmãos. Você que tem buscado a salvação pela sua justiça própria, largue esses trapos de imundície e venha ao médico. Não há um justo, não há um sequer, há somente pecadores, e esses, todos esses, são os que ele veio chamar. Algo indispensável para alguém se converter de verdade é ver a sua própria indignidade, ver-se doente, miserável e pecador. O chamado eficaz de Jesus atinge somente aqueles que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo e podem ver o reino, podem ver a lei e podem ver a sua condição de condenação merecida e iminente. Compreendeu o porquê que nós falamos tanto sobre pecado e sobre arrependimento? Justo nós, os malvadões calvinistas que cremos na predestinação divina, que cremos que aquele que foi salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo jamais pode perder a salvação, justamente para que todos possam se achegar a Cristo, é que nós batemos nessa tecla constantemente, e para que aqueles que se achegaram a Cristo continuem dependendo diariamente dele. Você que está ouvindo e que está duvidoso da sua salvação,
está desencorajado pelas lutas e aparente distância do Senhor, que está cansado, confie nele. Você está exposto a uma boa nova. Essa é uma boa nova. Não se afaste do Senhor. Não devemos ficar longe de Cristo somente porque nós nos sentimos maus, ímpios ou indignos. Devemos lembrar que ele veio ao mundo para salvar pecadores, e se nós nos reconhecemos como tais, isto é bom. Feliz é quem realmente entende que a principal qualificação para ir a Cristo é um profundo senso do pecado, escreveu o bispo Ryle. O reconhecimento dessa verdade é a condição primordial para alguém receber a salvação que ele veio trazer. Jesus veio chamar pecadores. Ele, como médico das almas, quer curá-las. Aqueles poucos escolhidos que ele fala são pecadores despertados pelo Espírito, que compreenderam a sua condição enferma e a salvação graciosa e gloriosa que foi proposta pelo sangue do Cordeiro. Você sente-se perdido, condenado e se enxerga como um vil pecador? Venha ao amigo dos pecadores. Jesus poderia ter se dedicado aos nobres, aos fariseus, mas esses estavam endurecidos e não aceitavam que precisavam, enquanto os desprezados sabiam da sua necessidade urgente de um Redentor. Você reconhece a sua necessidade? Se você se enxerga perdido, um pecador condenado, um doente miserável, venha a Cristo. Ele veio buscar o perdido, ele veio salvar o condenado, ele veio curar o doente. Jesus não veio para ser servido por aquele que é bom, mas para servir e salvar do mal. E bem-aventurados os pobres de espírito, porque desses é o reino dos céus. Nós devemos depender da justiça de Cristo e não da nossa, meus irmãos. Nós precisamos avaliar a nossa condição, reconhecer as nossas necessidades e crer que somente Cristo é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Devemos também ser misericordiosos com os pecadores, ainda que condenemos a sua situação. Nós precisamos não somente ver-nos como Jesus nos vê, mas também devemos tratar os outros pecadores com a compaixão que nós mesmos precisamos, e que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Seja gracioso conosco. Que Teu Santo Espírito possa nos iluminar e nos fazer avaliar os nossos corações. Sonda-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos a nossa dependência de Ti. Somos justificados em Cristo Jesus, cremos nisso. Cremos que fomos declarados justos, mas somente por graça, pela justiça de Cristo, pois nós somos indignos. Nos ajuda, Senhor, a cada passo depender e a temer o Teu santo nome, e não usar da Tua graça e da Tua misericórdia como desculpa para viver dissolutamente. Senhor, aquelas pessoas que ouviram isso hoje e que não tinham compreendido, mas hoje se compreendem como doentes, como pecadores. Foi para eles que Tu vieste, foi para nós que Tu vieste, Senhor. Enche o coração dessas pessoas com a paz, com a graça. Limpa os pecados dessas pessoas.
que elas possam ouvir o teu chamado e possam se erguer de onde estão e seguir-te. E possam juntar-se a nós, e nós que somos tão doentes e pecadores quanto, possamos ombro a ombro buscar te servir, dependentes de ti, em humildade, e dispostos a levar a tua boa nova aos nossos amigos e às pessoas que precisam. Traz, Senhor, para a nossa comunidade os doentes e os enfermos. Traz para a nossa comunidade os pecadores, os magoados. Opera, Senhor, poderosamente através do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.